Acabou o Brasileiro e o Internacional se salvou do rebaixamento. O protocolo Abel Braga funcionou. E não cair, no caso do Inter, é muito impressionante, dependendo de resultados em outros 2 jogos e durante a rodada pelo menos umas 4 vezes o Inter saiu e voltou para a zona do rebaixamento. Sem dúvidas, essa escapada vai ficar muito marcada, tanto pela história do Abelão quanto pela sucessão de coisas que aconteceram para a permanência do Internacional. E no futebol brasileiro, em muitos anos, alguns clubes grandes passaram muito perto de cair e fizeram reviravoltas históricas. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver 4 vezes que escapar do rebaixamento virou roteiro de cinema. E antes de eu começar a falar do Inter, eu queria ressaltar que antes esse vídeo tinha sido programado pro Fortaleza, mas acontece que no final eu ziquei. Até porque pelo que aconteceu nas últimas 10 rodadas, era muito mais esperado que o Fortal se salvasse do que o Inter, mas isso não muda nada, até porque o que importa é o resultado final. E aproveitando o que acabou de acontecer, vamos começar falando da fuga do Colorado no Brasileiro desse ano. E já que eu falei de 10 rodadas, vamos tentar lembrar como que o Inter se colocou nessa. E nem precisa voltar muito. Na rodada 35, o Inter empata com o Santos num jogo que não poderia. Mas até aí, tudo bem. A distância entre os dois clubes era de 3 pontos, com um saldo de gol de -8 pro Inter e -14 pro Santos. Bem longe. E meu Deus do céu, é inacreditável o que esse time conseguiu fazer. Rodada 36. O Inter toma 5-1 pro Vasco e o Santos vence o Sport por 3-0. E lá se vai o saldo de gols. Óbvio que numa situação dessas tem que cair o treinador e a escolha desesperada foi trazer o Abel Braga. E eu já vou falar disso, porque o ano do Inter como um todo é bizarro. O que mais me incomoda nesse time é vir de um ano bom, começar o ano como favorito e cair de uma forma que não é tão explicada, até porque não teve tantas mudanças no elenco assim. E se a gente volta pro começo do ano, eles vencem o Grenal da final do Gaúcho depois de muitos anos, empata com o Flamengo fora de casa na estreia do Brasileiro, que é um baita de um resultado, e na segunda rodada em casa mete 3 no Cruzeiro. Tá, o Cruzeiro ainda não era o Cruzeiro que foi no resto do ano, mas era um 3-0. Também passa de fase na Libertadores, mas de repente o futebol do Inter morre. E o Roger Machado, que teve até gente dizendo que era um dos melhores técnicos do Brasil, com o tempo começou a ser questionado. Aí você vai vendo um trabalho do Roger que era bom, mas vai indo embora, juntar isso com um meio de tabela e uma eliminação da Libertadores, contratando um Ramon Dias, que nos últimos anos tem sido um técnico pra salvar times do rebaixamento, mostra a direção que o Inter tava indo. Isso pra eu não falar dos jogadores, né? Bernabei, que até queriam na seleção brasileira. Quem eu gostaria de ver na lista? O Bernabei, lateral esquerdo do Internacional. Seria uma baita novidade. Esse ano foi um jogador irreconhecível. E o que falar de Borré, né? Custou uma bala pra não fazer nem 10 gols no ano. Tenho que falar também da parte da diretoria, até porque todo time que cai normalmente tem problemas nessa parte dos bastidores, mas nesse caso eu não vou tentar me aprofundar tanto. A torcida tá pedindo a renúncia do presidente Alessandro Barcelos, que faz uma gestão tenebrosa. E sobre isso a gente vai ver o que pode acontecer. Tá, agora voltando, faltando 2 rodadas, o Inter vai lá buscar o Abel Braga, o que é um movimento totalmente desesperado, mas ele vai lá e aceita. Pensa o Abel aposentado, tranquilo, ídolo do Inter, em casa de boa, recebendo esse convite e dizendo sim. Ele poderia muito bem apenas dizer não, mas é por esses motivos que os ídolos se tornam mais ídolos. Fora que é uma das maiores provas de amor a um clube dos últimos anos, com certeza. E ele chegaria recebendo um valor simbólico porque não poderia na lei trabalhar de graça, mas foi basicamente isso. A tentativa da direção do Inter estava clara, mudar o ânimo daquele elenco que tinha sim qualidade, mas que passou por um momento de extrema vagabundagem. Tanto que, no primeiro jogo contra um São Paulo de férias, o Inter conseguiu perder e se afundar de vez na zona. Agora era depender de um, de outro e principalmente de si mesmo. Aí finalmente a gente chega na história desse domingo, em que o Inter precisava vencer e torcer para outros 2 times envolvidos perderem, o que era um pouco difícil até porque a maioria deles jogavam em casa. Realmente, o Fortaleza perder pro Botafogo fora não era tão surpreendente assim, até porque o Fogão também precisava do resultado. Agora o Palmeiras, inimigo da alegria, venceu também o Ceará, e assim o Inter de Abel Braga, que fez 3-1 no Bragantino, se salvou de forma extremamente heróica, rebaixando os 2 clubes cearenses. Mas o mais importante de tudo isso é a quantidade de camadas que teve. Em determinado momento o Inter caía, depois o Palmeiras vira pra cima do Ceará e o Inter não cai mais, até que o Fortaleza empata e o Inter cai de novo e no final acabou dando certo. Certo pro Inter, né? Pro Fortaleza deu errado. Como eu disse antes, pro Fortaleza, positivamente no ano eles terminaram de uma forma muito boa, mas acabou caindo, enquanto pro Inter foi mais um alívio. E agora é a estátua no Abel Braga, que personalidade pra assumir essa bucha onde ele tinha muito a perder. Óbvio que a emoção de vencer um Mundial é diferente, mas o Abelão esteve com o Internacional na melhor e na pior, e agora é ainda mais ídolo. Óbvio que pro ano que vem esse time tem que rever muitas coisas, porque não dá pra um time do tamanho do Inter, que vinha de um ano bom, viver isso. Mas que foi uma escapada histórica com um roteiro de cinema que vai ser pra sempre lembrada, isso foi. E como eu prometi na introdução, eu ainda vou passar por mais 3 clubes que escaparam de uma forma inacreditável. Então não vamos perder mais tempo. O
Por isso agora voltamos para o ano de 2001, onde o Flamengo quase caiu e foi salvo por um herói muito improvável. E é um ano do Flamengo muito curioso, porque vai desde tricampeão até quase ser rebaixado no Brasileiro. Se você lembra de Flamengo e 2001, você vai lembrar do Carioca e do gol do Petkovic de falta. Um momento histórico que ficou imortalizado na história do clube e deu esse triplo Flamengo em cima do Vasco. E aquele mesmo elenco venceria também a Copa dos Campeões em 2 grandes jogos contra o São Paulo, que dava a vaga para Libertadores. Esse torneio não existe mais, mas na época ele tinha seu valor. E além de tudo isso, o time chegou também na final da Copa Mercosul. Acabou perdendo, mas ou seja, nesses 3 torneios, 2 títulos e uma final, o que é um bom ano. Isso sem contar o elenco que não era ruim, que já contava com jogadores como o goleiro Júlio César, o zagueiro Juan, o próprio Pet que eu citei antes, o Edilson Capetinha e tudo isso comandado por um mais experiente Zagallo. Acho que o maior problema é que a diretoria do Flamengo dessa época não é nem perto do que é hoje. Tinha muitos problemas relacionados a isso. O clube já era endividado e contraiu dívidas de uma parceria com a ISL, que em teoria vinha para colocar o Fla no topo, mas acabou deixando a equipe ainda mais endividada. E para falar de outros detalhes, podemos falar da vinda do Vampeta, que veio simplesmente numa troca por Reinaldo, que foi pro PSG, um tal de Adriano Imperador, que foi pra Itália. Só que já no primeiro mês, o salário do volante que chegou como estrela ficou atrasado. Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. A famosa frase do Vampeta foi em referência a essa época. E apesar de um time que venceu esses títulos, esse Flamengo vivia dificuldades para pagar salários. Isso não é o que deveria ser um clube desse tamanho, o Flamengo de hoje é muito mais digno e mais correto. Essa época, infelizmente, era assim. Enfim, acho que eu já enrolei demais, vamos finalmente falar do Brasileirão de 2001. E o campeonato era diferente, tá? Ainda não tínhamos entrado na era dos pontos corridos. E ainda mais diferente, já que a CBF voltava a organizar o campeonato nacional e teve alguns outros problemas judiciais envolvidos. Sem dar muitos detalhes, fato é que o Campeonato Brasileiro de 2001 contaria com 28 times, a última edição com todos os campeões nacionais presentes. O regulamento trazia um turno único, onde 8 se classificariam para a próxima fase, e 4 seriam rebaixados para a segunda divisão. A final foi entre São Caetano e Atlético Paranaense, com o título vindo para o CAP. Mas esse não é o assunto do vídeo aqui, vamos falar do Flamengo. O início do clube é tenebroso. Nas primeiras 4 rodadas, nenhum gol marcado, 3 derrotas e um empate, contando ainda um 4-0 do próprio CAP. A primeira vitória só aconteceria na rodada 5 contra o Sport. E o Flamengo cumpriu perfeitamente aquela cartilha do rebaixamento. Foi empate em casa com o América, com vitória, perdendo o jogo que não poderia, e assim no final do ano parecia que estava tudo indo por água abaixo. Faltando 3 rodadas, o Flamengo estava na zona do rebaixamento. Para completar, Zagallo ainda pediria demissão e encerraria sua carreira. Faltando 3 jogos, o Flamengo precisaria de um técnico e de resultado. A certeza do rebaixamento era gigantesca. Tanto que a diretoria vai lá e tira esse jogo do Maracanã e coloca em Juiz de Fora. Parecia que eles já sabiam que provavelmente o Flamengo cairia. Notícias da época dizem que o Zagallo teria indicado Parreira como sucessor, mas ele já estava empregado no Internacional, que seria justamente o adversário do Fla nesse jogo, tava tudo desenhado. Então o Carlos Alberto que o Flamengo contratou como técnico não foi o Parreira, e sim Carlos Alberto Torres, o Capita. E você me pergunta, quem que seria o jogador decisivo para salvar o Flamengo? Será que seria o Pet, o Edilson, o próprio Vampeta? Não, seria um moleque de 18 anos chamado Felipe Melo. E eu poderia até explicar essa história inteira, mas eu quero deixar um trecho do VSR no podcast, porque é inacreditável. Para dar um contexto, o Carlos Alberto Torres tinha acabado de chegar e tinha dado poucos treinos, então ele meio que pergunta pro Klemer para ver qual jogador da base poderia ser útil para salvar o Flamengo faltando 15 minutos no segundo tempo. O jogo é domingo, na quinta-feira assume o Carlos Alberto Torres. Ele chegou pro Klemer e falou: Klemer, eu não sei, não tenho ideia do que fazer. Fala alguma coisa aí pra eu fazer. Aí o Klemer virou e falou assim: cara, tem um moleque aí da base que ele é maluco, ele é louco. Ele pode entrar aqui, dar uma porrada na cara de alguém e ser expulso. Mas ele é ótimo cabeceador, ele é um dos melhores cabeceadores do elenco. Aí o Capita falou: tá bom, manda chamar o moleque. Botou o moleque, o jogo é 1-0, gol de cabeça desse moleque. Sabe quem é o moleque? Felipe Melo. E acontece exatamente isso, o Felipe Melo faz o gol de cabeça, salva o Flamengo, que com as vitórias subiria algumas posições importantes na tabela. Nos jogos seguintes aconteceria uma derrota para o vice-campeão São Caetano, e na última rodada contra o Palmeiras, com gols de Juan e Roma, o Flamengo estava salvo. O capita Carlos Alberto Torres teve uma história, querendo ou não, até similar à do Abel Braga, com suas diferenças, mas o resultado final foi o mesmo. O Flamengo não caiu. Aquele gol do Felipe Melo foi importantíssimo, um herói improvável, e aquela época pro flamenguista era difícil, mas pelo menos a equipe nunca caiu ali, mesmo passando muito perto. E já que a gente tá no Rio, vamos pra outro time carioca, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana e vamos ver até onde dá pra chegar em inscritos até o fim do ano. Como eu disse no começo do vídeo, eu gostaria de dizer de novo que esse vídeo tava programado pro Fortaleza, mas acabou mudando pro Inter com o desenrolar da rodada. E eu tô citando 4, mas tem várias escapadas
rodadas do Brasileirão que podem ser memoráveis, seja de times que escapam e depois chegam na Libertadores, como o próprio Fortaleza em 2022, ou o Corinthians no ano passado, ou talvez a gente pode falar de times que foram muito bem e depois quase caíram, como é o caso do Fluminense também no ano passado. Mas eu não vou falar desse Fluminense de 2024 não, a história do Flu é um pouco antes, e se eu quiser fazer uma parte 2 desse vídeo, dá pra citar muitos outros casos de muitos outros times. Chegamos então no Flu de 2009, uma das histórias mais impressionantes de um time fugindo da Série B de toda a história. E você lembra do Flu campeão da Liberta e no ano seguinte quase sendo rebaixado. Isso aconteceu ano passado, mas em 2009 foi quase igual. Quase igual porque em 2008, um ano antes, o Flu não venceu a Libertadores. Chegou na final e foi derrotado para a LDU, mas já em 2008 os problemas no Brasileirão já davam sinais. O técnico na época era o Renato Gaúcho e ele realmente focou muito na Libertadores e deixou o brasileiro meio de lado. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. A verdade é, nós vamos brincar. Ele soltou essa frase em uma entrevista, coisa que pegou bem mal, até porque o Flu vice da Liberta terminou o brasileiro em 14º, um resultado bem abaixo. Tanto que o Renato nem continua em 2009, mas com os resultados tão ruins, ele acaba voltando e saindo de novo. Falando do ano do Fluminense, foi um carioca ruim, uma queda pro Corinthians na Copa do Brasil, 4 diferentes treinadores, incluindo a volta do Renato, e em setembro, na reta final do campeonato, o Flu estava na lanterna, na última colocação, e quem foi anunciado como técnico para tentar salvar foi o Cuca. Mas não foi só ele, teve um outro cara que foi uma volta importante também. Porque você deve se perguntar, tá, como que um time que é o quase campeão da Libertadores no ano seguinte briga pra não cair? A resposta é que não era exatamente o mesmo elenco. Tivemos algumas saídas, como posso dar de exemplo a do Thiago Neves, que voltou no seu empréstimo. E outros que chegaram, como foi o caso do Fred, que iniciou o ano muito bem, mas teve uma lesão, voltando só ali em meados de setembro ou outubro, exatamente no momento da remontada. Então agora o Flu vai emendar um monte de vitória seguida e vai conseguir escapar. Calma. E esse jogo que eu vou falar era da 25ª rodada, então não faltavam nem 15 jogos para acabar o campeonato. O Flu toma um 5-1 do Grêmio, deixando assim a equipe carioca ainda mais afundada, um saldo de gols péssimo, 20ª colocação, a 8 pontos do primeiro fora da zona, agora só um milagre. Milagre que precisaria contrariar também a matemática, porque a partir desse momento começou a pipocar na imprensa as probabilidades e o Flu chegou a ter 99% de chance de cair para a Série B. Era preciso uma campanha basicamente perfeita, o que aconteceu nos seus moldes depois de um tempo. Até a rodada 32, o Flu seguiu tendo suas dificuldades, mas só teve uma derrota. E da 32 em diante foram 6 vitórias seguidas, totalizando 10 jogos de invencibilidade. 1% era suficiente para aquele time do Cuca, e a volta do Fred foi primordial, já que ele fez praticamente um gol por jogo nesse tempo. A última rodada seria contra o Coritiba e aqui o roteiro de cinema. Só com essas vitórias, o Flu já saiu da zona depois de já estar afundado, mas o Coritiba era um confronto direto, quem perdesse praticamente caía. Aí você coloca nessa conta, Couto Pereira, Centenário do Coxa, o favorito pra se manter era o Coritiba. E eu vou colocar a tabela da rodada 37 aqui, porque o Botafogo até estava atrás, mas ele venceria o Palmeiras e estaria vivo, por isso o embate em Curitiba seria tão importante. Quem abre o placar pro Flu é o herói improvável Marquinho, no seu primeiro gol naquele ano, e logo depois o Coritiba empataria, mas o resultado final era um Fluminense salvo. O 99% não aconteceu. O Flu se manteria na Série A. Além de Fred e de Cuca, aquele time tinha outros jogadores lendários do tricolor. Por exemplo, Conca no meio campo e o Gum na zaga. E se for lembrar dessa época, um ano depois, mas com outro treinador, o Flu venceria o Brasileiro. É uma história muito emblemática. E eu tenho que citar mais um ponto, que é a torcida do Fluminense. Durante todo esse momento de reviravolta surgiu o famoso grito, ou o nome de time de guerreiros. E realmente, aquele time do Fluminense foi um time de guerreiros. E assim, matemática e futebol é útil, é importante, mas não dá pra se apegar em todos os casos, como é o exemplo desse do Fluminense. Mas vamos sair do Rio. Agora chegamos no último do nosso vídeo, na quase queda do Palmeiras em 2014. E pra falar desse Palmeiras é mais roteiro de cinema pelo que aconteceu depois, até porque era pra ter caído. Em qualquer outro ano, 40 pontos era o significado de ser rebaixado, mas nesse ano não foi e o Palmeiras ainda foi salvo por um rival. Vamos relembrar que a equipe cai em 2012 e sobe em 2013, chegando em 2014 no que seria provavelmente um ano difícil. E acontece que na reta final o Palmeiras fica só com o brasileiro, até porque a eliminação da Copa do Brasil pro Galo foi nas oitavas e no comecinho de setembro. Então basicamente era só se segurar nos pontos corridos. Se a gente for voltar pro começo do ano, tinha sim perdido nas semis do Paulista pro Ituano, que foi o campeão. E agora no Nacional, se a gente for pra 31ª rodada, o Palmeiras estava na 14ª posição. Tinha bastante time embaixo dele, não parecia que ia dar problema. Parecia, né? Mas não foi o caso. Esse time do Palmeiras era comandado por Dorival Júnior, tinha Henrique Dourado na frente, Valdívia no meio e Renato Augusto, que no caso não era esse, e sim esse aqui.
Penúltima rodada do Brasileirão, o Palmeiras emendou 5 derrotas seguidas, mas ainda dependendo de si mesmo para evitar o rebaixamento. O cenário era basicamente vencer o Atlético Paranaense, enquanto o Vitória contra o Santos não importava tanto, até porque se o Palmeiras vencesse, ele ficava. Acontece que no final precisou, e que inimigo da alegria que foi o Santos, né? Até porque era um jogo que não valia nada para eles e era só deixar o rival cair porque não mudaria nada. No Allianz Parque, o Atlético chegou aí com o time reserva e lotado de garotos, só que com 10 minutos quem abre o placar é o Cap. O Palmeiras logo empata aos 19 com o Henrique Dourado. Mas o placar ficou assim, lances tensos, grandes chances de gol pro Cap, incluindo uma polêmica mão do Lúcio dentro da área. Placar final 1-1. O Palmeiras não conseguiu a virada e os minutos finais no Barradão seriam mais importantes que qualquer coisa. Lá o jogo seguia tenso, o Palmeiras poderia ser rebaixado a qualquer momento, até que acontece o gol do alívio. O Palmeiras não teve um herói improvável no seu elenco. O herói improvável foi Thiago Ribeiro, jogador do Santos. Aos 94 minutos, ele fez o gol pra cima do Vitória. E a torcida no Allianz comemorou o gol do Santos, que salvou seu rival e rebaixou o time baiano. Acontece que esse gol também desencadeou no ano seguinte em algo ruim pro Santos. 2015 foi um ano de grande rivalidade entre os dois times, em que o Palmeiras vence o time de Gabigol e Ricardo Oliveira na Copa do Brasil. E a rivalidade entre Palmeiras e Santos fica ainda mais engraçada, porque o Santos salva o Palmeiras em 2014, mas o Palmeiras devolve vencendo o Santos em finais muito importantes. Foi essa da Copa do Brasil e também a da Libertadores em 2020, numa das piores finais em futebol apresentado até hoje. Esse preço não foi pago até hoje e o negócio pro Santos foi péssimo, enquanto pro Palmeiras foi ótimo. Será que se o Palmeiras tivesse caído ele teria toda a força que tem hoje? Não quero dizer que não e nem dizer que sim, até porque se a gente for entrar no campo do e se, muita coisa poderia ser diferente. E se o Felipe Melo não tivesse entrado? E se o Fred tivesse ficado mais um mês machucado? E se o Abel Braga tivesse dito não? Todos esses cenários seriam extremamente diferentes e mudariam em cada um desses casos. É óbvio que existem menções honrosas de times que saíram do rebaixamento e em alguns casos foram até a Libertadores. Deles a gente pode falar que foi uma recuperação extremamente imponente. Mas em casos como o do Palmeiras, do Flamengo e do Inter que eu citei aqui, essa não queda é muito importante para rever o que tá acontecendo internamente. Um time desse tamanho, e dá para incluir o Santos nessa, até porque fez um ano muito ruim, não deveria passar por isso. É óbvio que o Brasileirão é muito difícil e sempre vai ter um time grande lá embaixo, mas não deveria desse jeito, porque tem algumas quedas de rendimento, problemas internos que são muito inexplicáveis, mas o futebol brasileiro sempre surpreende todo mundo. Olha, o que dá pra gente pôr em paralelo, ano passado o Fortaleza ficou em quarto e esse ano caiu. O que impede o Mirassol, que fez uma campanha absurda e ficou em quarto esse ano, de no ano que vem com o calendário maior ter problema no Brasileiro? Nada. O futebol brasileiro é completamente imprevisível. Por isso, sempre que um time grande tá na Berlinda, é uma pressão e uma torcida de todo mundo pra ver o que vai acontecer. Até porque é algo incomum, seja a queda ou a escapada. Em alguns cenários, alguns heróis surgem, em outros é uma combinação de resultados. Ou pode ser simplesmente de outro jeito, só uma remontada gigantesca que impedem esse time de cair, comandado por um cara ou por alguns jogadores. Vencer título é óbvio a grandeza maior para alguém se tornar ídolo, mas evitar de cair, em alguns casos como foi esse do Abelão, pode tornar esse status ainda maior. Tem vezes que pode ser você, e tem vezes em que escapar do rebaixamento tem um roteiro de cinema.